É sabido que 2020 vai entrar para a história como o ano da pandemia do coronavírus. Mas em termos de justiça eleitoral, há uma pergunta que não quer calar. Haverá eleições municipais em outubro próximo? Quais são os cenários possíveis? O calendário eleitoral está mantido? Se houver adiamento, é de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, em mais uma edição especial e à distância. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, que no próximo mês completa 2 anos à frente do tribunal. O Dr. Rogério Medeiros, ele é magistrado há 30 anos e já passou por 4 comarcas: Bonfim, Visconde do Rio Branco, Montes Claros e Belo Horizonte, onde está há 25 anos, dos quais 12 como desembargador. É autor de livros como Direito Administrativo e o Poder Judiciário e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Doutor Rogério, obrigado por nos atender nessas condições remotas aí. Alegria revê-los, ainda que à distância, não é? É muito bom estar aí. Obrigado. Teremos ainda, então, a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, que o senhor fará essa indicação para nós, para a nossa dedicada audiência aí no terceiro bloco. Doutor Rogério, todos os esforços estão sendo feitos aí para evitar o contágio da Covid-19, né? A Justiça Eleitoral, que é reconhecida mundialmente por inovações tecnológicas, como a da urna eletrônica, que foi que ela adotou dessa vez para manter aí a prestação jurisdicional, evitando, então, reduzindo o distanciamento social da pandemia do coronavírus. Desde o primeiro momento, a Justiça Eleitoral adotou como regra o teletrabalho. Servidores e juízes estão trabalhando em suas casas ou no escritório, né, gabinete particular, sem deslocamento aos prédios e cartórios da Justiça Eleitoral. E também, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, o cadastramento biométrico foi suspenso em todo o país, porque é uma atividade de alto risco de contaminação. Envolve a presença física do eleitor e do servidor da Justiça Eleitoral com a digitalização, né, de todos os dedos daquele eleitor que está sendo biometrizado. Então, ela teve que ser suspensa. E aqueles casos de eleitores que tiveram os títulos cancelados porque perderam prazos para fazer a biometria, eles terão revista essa situação? O título vai ser mantido? Sim, essa foi inclusive uma medida adotada pioneiramente em Minas Gerais. Outros tribunais regionais eleitorais também a adotaram e finalmente o TSE fez uma resolução, baixou uma resolução adotando esta espécie de anistia, vamos dizer assim, para todo o país. Então, aqueles eleitores que, embora não tenham comparecido dentro do prazo, né, naquelas localidades onde o atendimento biométrico passou a ser obrigatório, o alistamento biométrico, eles teriam o título cancelado e muitos tiveram, né? Foram 3 ciclos entre 2018 e 2020, a casos de Minas Gerais. O último deles se encerrou dia 6 de março, mas com essa espécie de anistia, esses eleitores não terão os títulos cancelados e poderão votar normalmente quando se realizarem as eleições municipais. Eles votarão, portanto, sem a identificação biométrica no sistema tradicional, apresentando o documento de identidade com foto. Agora, então, doutor Rogério, aquela pergunta que não quer calar. Haverá eleições municipais em outubro próximo? Quais são os cenários com os quais trabalha a Justiça Eleitoral? Até aqui, Orion, a orientação firme do Tribunal Superior Eleitoral é trabalhar com o calendário normal das eleições. Então, outra iniciativa pioneira de Minas Gerais,
que outros tribunais seguiram e o TSE convalidou, foi aquele prazo fatal de 4 de abril, especialmente com relação aos futuros candidatos que quisessem transferir o domicílio eleitoral, né, para o município onde disputarão eleições. Eles teriam ou tiveram, né, até 4 de abril para fazer essa transferência. E nós aqui em Minas, e depois isso foi estendido para todo o país, sob a chancela de uma resolução do TSE, nós propiciamos que esses futuros candidatos pudessem requerer essa sua transferência de domicílio pela internet. E isso foi feito com muito êxito. E agora nós vamos fazer também para os demais eleitores nesse prazo final do cadastro eleitoral de 6 de maio, para os eleitores em geral. Como aconteceu no dia 6 de maio, né? O fechamento, então, do cadastro aí de eleitores. Então, Rogério, agora, se houver aí um adiamento, a possibilidade de um adiamento em função da orientação sanitária aí, ela seria de 1, 2 meses, ou até de 1 ano, quem sabe 2 anos. E esse cenário é avaliado também na Justiça Eleitoral? Isso vai depender muito do fator biológico, né, da ciência. Enquanto a pandemia estiver no seu pico, né, ou seja, ainda houver risco de contaminação e necessidade do chamado isolamento social, evidentemente que nós não podemos fazer eleição, né, e não podemos, inclusive, fazer os atos preparatórios das eleições. Veja bem, pelo calendário normal da legislação eleitoral, a partir de agosto, nós já teríamos as convenções partidárias. Aglomerações, né? Que envolve aglomeração. A partir de 16 de agosto, com os registros das candidaturas já apresentados à Justiça Eleitoral, começa a campanha eleitoral, propaganda. Então, nós temos também diversos atos que envolvem aglomeração, né? Tipo comício, carreata, etc. Então, nós não podemos pensar até outubro, que é o primeiro domingo de outubro, já estando tudo bem, fazemos eleições. Não, nós temos que pensar nesses atos preparatórios que envolvem também aglomeração. Okay. Então, muito friamente, nós podemos dizer que se essa pandemia, o risco dela for afastado até o final de maio, ou seja, nós entrarmos junho já com uma perspectiva de não pandemia, então ainda dá para fazer a eleição dentro do calendário normal. Passando disso, nós temos que pensar em alternativas. Perfeito. Doutor Rogério, eu vou fazer um intervalo aqui, gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais sobre isso e avaliasse também a questão dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, que também esse mandato se encerra neste ano, e a possibilidade de unificação das eleições gerais para 2022. A gente volta então em instantes. Estamos aí de novo com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges, hoje discutindo aí os efeitos da pandemia do coronavírus sobre as eleições municipais deste ano. O nosso entrevistado é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima. Doutor Rogério, a respeito então aí de uma possível adiamento das eleições municipais deste ano, de outubro próximo, né? Como ficariam os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores que se encerram neste ano? Poderia haver uma prorrogação? E como é que o senhor avalia essa situação, essa possibilidade? Em primeiro lugar, toda e qualquer alteração do calendário eleitoral, com ou sem prorrogação de mandato, dependerá de emenda constitucional a ser aprovada pelo Congresso Nacional e alguns ajustes emergenciais, né,
nas leis eleitorais, sobretudo a Lei 9.504, que é a lei das eleições. Agora, na discussão, vamos dizer assim, filosófica, né, da coisa, existe um temor muito grande, não só por parte dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, mas da própria classe política, em evitar uma prorrogação de mandatos, porque democraticamente isso é visto como uma sinalização ruim. Até porque também muitos dos prefeitos que estarão encerrando o seu mandato em 1º de janeiro, eles já foram reeleitos, né? Já estão em segundo mandato. E a Constituição veda uma segunda reeleição, né? Um terceiro mandato. Então, ainda que eles fiquem por um curto prazo, haveria violação a essa regra constitucional. Então, o ideal é, se mexer no calendário eleitoral, que seja de tal maneira que consigamos, pelo menos, manter a posse dos eleitos prefeitos e vereadores ainda até 1º de janeiro de 2021. Para não contrariar a vontade popular, que é o espírito democrático das eleições, né? Agora, doutor Rogério, havendo necessidade de prorrogação ou de adiamento das eleições municipais, em vez de prorrogação de mandato, poderia acontecer aquela situação de, por exemplo, juízes assumirem o mandato de prefeito na ausência dos políticos? Isso é possível? Isso vai depender de cada lei orgânica, né? De município que estabeleça quem é o prefeito, vamos dizer assim, interino, né? No caso da vacância. A ordem de sucessão natural é o vice-prefeito, depois o presidente da Câmara, e é muito comum que as leis orgânicas estabeleçam na vacância desses sucessores já mencionados, um juiz, geralmente o juiz diretor do foro, na comarca, ou o juiz eleitoral, conforme cada lei orgânica dispuser. Mas isso é muito ruim, né? Nós temos que pensar positivo para que não cheguemos a esse extremo, né? Mas essa solução tem que ser construída por emenda constitucional e alteração legislativa. Ok, ainda dentro dessas possibilidades, desses cenários, né, uma delas seria a unificação das eleições municipais com as eleições gerais, quer dizer, em 2022, prefeito, governador, presidente da República, com o legislativo também. O senhor vê isso uma possibilidade ou uma dificuldade a mais para o próprio eleitor? Eu vejo com não muita simpatia essa questão das unificações, porque, na minha opinião, são eleições distintas. E eu já manifestei isso várias vezes, um receio de que, unificadas as eleições, a eleição municipal, que é de enorme importância, porque nela nós elegemos o prefeito e o vereador, que são as pessoas que vão administrar e fazer leis do interesse local, da cidade onde vivemos, que está muito mais próximo de nós. E o meu medo é de que a eleição municipal de tamanha importância fique ofuscada pela eleição presidencial, pela eleição de governador. Então, ainda que se vá partir para uma unificação em eventual prolongamento, né, da crise do coronavírus, que posteriormente se separe novamente as eleições. Eu acho que para a federação e para o melhor funcionamento dos municípios, melhor realização do chamado interesse local, eu acredito que as eleições separadas, elas são mais efetivas, né, na realização desse interesse local de cada município. Qualificam melhor o debate, né?
Doutor Rogério, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco você avaliasse para a gente os efeitos desta pandemia, não só na vida das pessoas, das instituições e da justiça eleitoral e da justiça como um todo, da tecnologia, e gostaria de abordar esse tema para o nosso próximo bloco. A gente volta então em instantes. Estamos aí de novo com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Se você quiser participar do nosso programa, escreva para pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre os efeitos da pandemia do coronavírus sobre a Justiça Eleitoral e as eleições municipais de outubro próximo. O nosso entrevistado hoje é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, que no próximo mês encerra seu mandato de 2 anos à frente do tribunal. Doutor Rogério, a respeito então dos efeitos dessa pandemia, o senhor prevê que mudanças mais fortes do que a que estamos acontecendo aí poderão acontecer aí sobre as instituições, impulsionadas talvez aí pela tecnologia? Como é que o senhor prevê esse futuro? Eu acho que o mundo da justiça, o mundo do direito e das profissões em geral não será o mesmo, né? A gente está descobrindo até um lado positivo, vamos dizer assim, a importância das novas tecnologias para maior eficiência no trabalho. E isso tudo é uma cadeia de benefícios, né? Porque se você prioriza o teletrabalho naquelas atividades que possam ser adotado como regra, né? Nós temos, por exemplo, menor número de veículos em trânsito, as pessoas deixando de ir trabalhar com seu carro. Então, facilita a mobilidade urbana, o meio ambiente, né, o ar puro, menos poluição. Então, são fatores benéficos que têm que realmente ser pensados. De forma geral, vamos rever as relações, né, humanas, relações com a natureza, relação com a máquina, né? Exatamente. Então, as pessoas se educarem, né, para trabalhar em casa, ficar mais atento ao computador do que à geladeira ou à televisão. Então, são ajustes da nossa vida que eu acho que vão ser positivos. Doutor Rogério, independentemente da pandemia do coronavírus, esse debate já havia acontecendo. O senhor, inclusive, discutia essa situação aí de informatização, robotização. Em recente artigo que o senhor publicou na revista Latino-Americana de Estudos Políticos e do Estado, né, na Argentina, o senhor abordou a questão da inteligência artificial, juízes robô. O tema parece ser bastante novo e polêmico, né? Ele é bem recebido entre magistrados, servidores e até mesmo as partes? Essa questão é muito interessante. Inclusive, a Estônia, um país do leste europeu, já admite decisões por juízes robôs em causas de até 7 mil euros. Mas a pessoa pode recorrer a um juiz ou tribunal, né, composto por juízes humanos. Na verdade, eu vejo com bons olhos a atuação de robôs como juízes e até mesmo nos cartórios, nos escritórios de advocacias, apenas para desempenhar atividades repetitivas, elaborar despachos ou petições, né, que sejam de fácil elaboração. Mas o senhor mesmo escreveu, né? Se me permite, o senhor mesmo escreveu que robôs têm limitação, não possuem sentimentos, né? Exatamente, isso que eu ia dizer. Para decidir causas complexas, né, fazer justiça, como a gente diz, esse sentimento do justo, do ético, do bom, do mal, apenas a pessoa humana tem. Aí o robô não pode decidir causas dessa complexidade. Ok, eu volto a esse tema daqui a pouco. Gostaria que o senhor fizesse para a gente agora a indicação de leitura do quadro Pensamento Literário. Por favor, que o senhor tem para nós.
Eu tenho em mãos aqui um livro muito bom, Minha Terra e Meu Povo, que é a autobiografia do Dalai Lama, né? O líder espiritual budista lá do Tibete. É uma leitura muito apropriada para esse momento, porque envolve fé, resignação, né? Tolerância, amor ao próximo. Então, nós temos aí uma recomendação muito interessante. A própria vida do Dalai Lama é uma vida de muito sofrimento, mas ele nunca deixou de ter a sua fé, nunca deixou de pregar a não violência, a paz e o amor entre os homens. Então, é uma leitura que vale a pena. Uma boa indicação para a quarentena aí, né? Doutor Rogério, obrigado pela indicação. Agora eu gostaria que o senhor avaliasse o seguinte: o momento que o Brasil está vivendo, essa crise sanitária e também uma crise até institucional, muita turbulência, né? Como é que o senhor avalia o papel do magistrado? Ele ganha mais importância nesse cenário aí de incertezas como o atual? Exatamente, que com todo esse problema aí da pandemia, nós temos que dar às pessoas tranquilidade e nós temos que dar às pessoas segurança jurídica, acima de tudo. Então, nós precisamos das nossas lideranças governamentais, em geral, uma harmonia, né? Uma harmonia nas decisões que tomem, nos decretos que baixem, né? Sobre o que pode e o que não pode ser feito. E, infelizmente, essa harmonia está um tanto comprometida. E pior ainda quando o judiciário interfere para gerar ainda mais insegurança. O judiciário, ao contrário, nesse momento em que os demais poderes estão em situação de desarmonia, ele tem que ser o cimento, né, que una esses outros poderes, né? Tem que ser o cimento da segurança, o cimento da harmonia, o cimento da tranquilidade e da paz. Então, nós precisamos sim estar atentos a essa necessidade. A democracia exige isso. Perfeito. Doutor Rogério, para a gente encerrar, já que o senhor está falando bastante de institucionalidade, previsibilidade, segurança jurídica, né? O senhor conduziu dessa forma o seu mandato aí à frente do Tribunal Regional Eleitoral, que se encerra aí, então, nesse mês de junho. Que balanço o senhor faz, então, desse período? Foi um balanço muito positivo. Até o início de março, quando apareceu o risco de coronavírus e precisamos fazer o isolamento, nós fizemos um mandato de praticamente 8 meses e meio, né, de muita intensidade. Eu viajei por várias regiões do estado, eu incrementei a biometria onde ela estava sendo feita obrigatoriamente ou não, os índices cresceram acima do projetado. Eu também estava levando uma mensagem muito positiva contra as fake news, né, no processo eleitoral. O país está muito contaminado por essa praga, né, das redes sociais, as chamadas fake news, e também aproximando a justiça eleitoral da sociedade. Infelizmente, tivemos que interromper essa tarefa antes do final do mandato, mas agora nos dedicando diariamente com muito afinco e sem perder a tranquilidade, sem perder a esperança, né, com esse teletrabalho e as medidas necessárias a facilitar a vida do eleitor e a preservar, acima de tudo, a democracia. Isso é o mais importante. Preservar a democracia. Nós não podemos ser sensíveis a discursos totalitários. Jamais. Não, com certeza foi uma contribuição, um legado importante que o senhor vai deixar aí na gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Bom, eu conversei aqui com o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e discutimos aí sobre os efeitos da pandemia do coronavírus sobre as eleições de outubro próximo. Doutor Rogério, obrigado pela entrevista, remotamente. Foi um prazer falar com o senhor. Até a próxima, obrigado. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aí com vocês. Obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, então escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.